Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Coisas de Casa. Hoje eu vou lidar aqui com você com um assunto que o pessoal pergunta bastante aqui, que é estaquia. Eu vou explicar para você como acertar nas estaquias, como fazer a sua estaquia dar certo. Eu vou explicar como funciona a estaquia para 3 tipos diferentes de plantas. Estaquias de plantas que funcionam mais fácil, algumas que são médias, tem complexidade média ou tempo de enraizamento é médio, e também estaquia de plantas que enraizam com mais dificuldade. E a primeira questão que eu vou passar para você agora aqui é a seguinte: quando vale a pena usar o método de estaquia para propagar uma planta? Então eu vou mostrar para você algumas plantas que vale mais a pena você usar a estaquia do que você comprar uma muda ou do que você semear. Por outro lado, existem algumas plantas que, se você fizer estaquia, você talvez vai levar 3 ou 4 anos para que ela comece a produzir. Então, talvez para esse tipo de planta, alguns outros métodos de propagação sejam mais interessantes. Eu vou mencioná-los também. Então, se você gostou do assunto, vem comigo que eu vou te passar algumas dicas. Um exemplo de planta que tem a propagação muito fácil por estaquia é o manjericão. Esse é o manjericão comum. Em 10 dias, uma estaca já está bem enraizada. Mesmo o manjericão roxo também é um exemplo de uma planta que é fácil de você fazer estaquia, é muito rápido, funciona muito bem. Vale mais a pena você fazer uma estaquia muitas vezes do que comprar uma muda ou tentar propagar de outra forma. A estaquia é ótima para esses dois tipos aqui, porque em 10 dias eles já estão enraizados. Um outro tipo de manjericão aqui é esse aqui, o manjericão cravo. Ele é um pouquinho diferente, embora ele também seja uma planta que propague bem por estaquia. Ao invés de 10 dias, você vai precisar talvez de uns 25 dias, 30 dias, em alguns casos até 40 dias para ele enraizar. Mas ainda assim é uma planta que enraiza de uma maneira bem rápida e é bem fácil. A couve também é uma planta que você consegue fazer estaquia de uma maneira muito simples. Veja que esse pé mais velho aqui eu tenho algumas brotações. Se eu arrancar uma brotação dessa daqui, por exemplo, e plantar, no instantinho também vai enraizar com poucos dias. É mais um exemplo aí de planta que enraiza muito fácil. Mais uma queridinha aí de quem gosta de fazer estaquia é a amora. A amora você vai fazer a estaquia e possivelmente em 20 dias já vai estar enraizado, já começam a aparecer as folhas. Então é bem simples, eu vou mostrar para você como faz também. Vamos começar por um exemplo fácil então. Peguei aqui o manjericão roxo. Peguei um pedaço aqui que tem mais de um palmo, mas é porque eu tenho aqui as flores também. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: quando você for fazer uma estaquia, você vai remover essa parte aqui das flores, porque as flores vão estar consumindo recursos aqui da estaca que a gente no momento não pode se dar o luxo de exigir da planta. Deixa eu cortar mais aqui embaixo, que esse aqui tem mais uma folhinha aqui. E aqui também. Aqui tem uma bem pequenininha. Veja que eu fiz um corte aqui embaixo, mas é um corte bastante limpo, tá? Não pode ficar tudo desfiado aqui, é bom fazer no capricho, um corte no capricho. O ideal seria nós tirarmos todas as folhas. Mas digamos que você queira presentear alguém que vai visitar a tua casa, ou quando você for visitar alguém, numa visita de cortesia, e você vai querer entregar a muda já, você não está com muito tempo, né? Então você já quer entregar mais ou menos bonito. Então você pode fazer isso aqui, deixar já assim, vai ficar praticamente pronto para o consumo, né? Para a pessoa que você vai dar. Você pode montar num vasinho, e como ele enraiza fácil, não tem problema você deixar as folhas, se for assim, tá? A gente vai fazer de uma forma aqui que você vai ver que ele não vai nem sofrer muito. A gente vai fazer ele enraizar rápido, então ele não vai sofrer muito. Um vasinho com furos no fundo, vou usar um vasinho pequeno aqui, vou usar um pratinho também, e você vai colocar aqui embaixo, você pode colocar um feltro, um pedacinho, a gente chama de manta, né, de bidim, que é para evitar só da terra escorrer com a água, e você vai colocar a terra aqui. Eu vou já deixar prontinho o vaso aqui para ficar um pouco mais rápido e já vou te mostrar o restante do processo. Vasinho com terra, terrinha adubada ou o substrato que você quiser colocar. Se você puder misturar com um pouquinho de areia grossa, vai ser bom também, que vai facilitar o desenvolvimento das raízes. Veja que eu tenho aqui um bom pedaço
do caule, da estaca. Simples desse jeito. Você vai dizer, nossa, mas precisa fazer um vídeo para ensinar isso aqui? Olha só, já fica bonito, vai pressionar um pouquinho e você vai borrifar água aqui. E você vai cuidar dessa planta aqui, mantendo ela na sombra. Não precisa ser no escuro não, é bom que até pegue claridade, mas se você puder deixar dentro de casa, é melhor. Mantenha na sombra, sem pegar luz solar direto, sem pegar sol, né, para ela não murchar. E diariamente você vai regar 2 vezes, tá? Eu coloquei aqui um pratinho embaixo para a água não escorrer, né? Então você pode botar dentro de casa sem problema nenhum. Vai regar 2 vezes por dia. Pode molhar, você vai ver que vai chegar um ponto em que vai ter muita água. Você vai ver que no pratinho tem água. Então você pode ver que estou exagerando, mas na água ou posso dar uma diminuída. O importante é que você mantenha isso aqui com umidade suficiente, com bastante água, pelo menos pelos primeiros 10 dias. Aí você vai garantir que ela esteja bem. Você vai perceber que nos primeiros 2 dias ela vai dar uma murchadinha, mas depois, em seguida, terceiro, quarto, quinto dia com a água aqui, ela vai se desenvolver e vai ficar bem bonito para você entregar para alguém de presente. Agora um detalhe, você vai dizer assim, poxa, mas eu tenho dificuldade de ficar cuidando disso aí, eu vou acabar esquecendo de colocar água, vai morrer. Então eu vou te passar uma dica que é a seguinte: isso aqui não é para fazer durante muito tempo não, tá? Mas você pode fazer isso, por exemplo, durante uma semana, se você tem essa dificuldade aí de ficar zelando e cuidando. Pega um potinho, eu peguei esse potinho aqui, é um potinho que você compra algumas coisas no supermercado, coloca lá 2 dedinhos de água e ao invés de você usar o pratinho, você pega a planta, deixa eu só ver se você está vendo aqui, pega a planta e deixa aqui, ó, 2 dedinhos de água e deixa a planta aqui dentro, tá? Deixa aqui dentro, bota dentro de casa, não vai ter problema com mosquito, coisa assim, e você pode deixar isso aqui durante uma semana. Se você tem problema de esquecer, a água vai estar puxando aqui, a umidade vai estar subindo para a planta e a planta vai se manter viva para você que tem problema aí de esquecer, tá? Então, simples desse jeito, você vai poder entregar, no caso de uma estaca assim, né, que você queira já entregar para alguém, você tenha pressa, você não precisa nem tirar as folhas. No caso do manjericão, que é um tipo da planta que tem o enraizamento muito rápido. Outras plantas, o ideal é que você tire todas as folhas, pode tirar todas. Se quiser deixar uma ou duas e cortá-las pela metade, você já viu algumas pessoas fazendo isso, né? Arrancando as folhas e deixando só uma ou duas, cortando elas pela metade. É bom que você corte pela metade, as que você deixar, porque você vai saber depois, quando começar a brotação, se a folha que está saindo é nova ou se era uma que você tinha deixado. Se tiver a cortada pela metade, você vai saber que é uma que você já tinha deixado. Então, nesse formato aqui, se você conseguir deixar 10 dias aqui dentro, você pode fazer as suas coisas e esquecer da vida, que ela vai propagar, vai funcionar direitinho, e passado esse tempo, você vai poder entregar, dar de presente para quem você quiser essa mudinha aqui, que ela já vai estar funcionando perfeitamente. Então, esse tipo de planta, estaquia, é assim fácil, é assim simples. Veja um exemplo aqui de manjericão roxo que a gente fez esses dias para presentear uma amiga. É muito legal. Galho de amora, que o pessoal pergunta, né? Que também é fácil de enraizar. Cortei aqui uma ponta, tá? Mas você pode até usar um mais grosso, não tem problema, que ele enraiza também bem fácil. Eu peguei aqui um pedaço que tem, vamos ver aqui, um pouco mais de 1 palmo. Só para ficar mais fácil, dá até para deixar as folhas, tá? As folhas vão acabar caindo. Mas eu vou deixar com 1 palmo meu aqui, mais ou menos o tamanho, e vou cortar nessa altura de 1 palmo. Vou dar uma limpada aqui e vou tirar as folhas, só para você ver como vai ficar. Vai ficar feio? Não tem problema não. Ó, o galho vai ficar assim, ó. Tá com mais ou menos 1 palmo meu aqui, tá? Uma estaquinha de 1 palmo, cortadinho aqui embaixo. Mesmo método aqui do vasinho, até vou deixar com água também. Olha que dificuldade. Vem aqui, ó, coloca na água, deixa bem firminho aqui. É bom que você borrife uma água aqui por cima também, tá? Porque até a água chegar aqui mais em cima demora, e principalmente como é uma estaca, vai precisar de bastante irrigação, né? Então você pode borrifar uma aguinha por cima. Usa o mesmo método aqui. Esse tipo de estaquia, com essas plantas que são tão fáceis de enraizar, você não precisa colocar estufa não, tá? Dentro de 20 dias você vai ver que vai começar a brotar. Não tira ainda, mantém aqui. O pessoal se apavora, começou a brotar, então já deu certo a minha estaquia, eu vou já arrancar daqui do vaso e vou plantar no chão. Não, espera um pouquinho, dá um tempinho, deixa pelo menos 40 dias.
para ela poder se fortificar. Isso aqui vai ficar parecido com um bonsai. Você vai ver que vai ficar bem parecido com um bonsai. Dentro de 20 dias ela vai começar a aparecer aqui já umas brotaçõezinhas e tudo mais. E verifique mesmo durante esses 20 dias, todos os dias aqui, veja se está úmido o solo, né, ou o substrato que você colocou aqui, porque a umidade é muito importante para que a planta consiga enraizar, com que ela mantenha-se viva. Precisa ter água, esse é o primeiro desafio que você tem. E essas plantas assim fáceis de enraizar, você não precisa usar estufa, tá? Mais um exemplo aqui de uma planta que é mais ou menos fácil, eu diria que é médio também a complexidade para fazer estaquia, é a acerola, o pé de acerola. Você consegue fazer com bastante facilidade, com um percentual de sucesso assim, uma chance muito grande de ter sucesso. Com 20, 40 dias, no máximo, você já começa a perceber o enraizamento das estacas. Então ela também não é difícil, mas eu não diria que é tão fácil no nível, por exemplo, do manjericão. E nem tão difícil como algumas outras que eu vou falar para você. Mas está aqui, a acerola então é uma aceroleira, né? É uma planta que você consegue propagar sim por estaca, sem maiores dificuldades, mas não é das mais fáceis e também não é das mais difíceis. É mediana aí a dificuldade. Algumas plantas, elas têm o processo de estaquia ou de enraizamento que não é tão simples, mas também não é tão difícil. Eu diria que daria para a gente dizer que é médio. Então, se você quiser, por exemplo, fazer a replicação de uma planta como um limoeiro, você pode fazer por estaquia. Eu diria que a complexidade ou a demora para enraizar já seria média, não vai acontecer em 10 dias como acontece com o manjericão, talvez nem em 20 dias como acontece ali com a amora. Então provavelmente vai levar um pouco mais de tempo, vou falar sobre isso também. E como você já deve imaginar, a tangerina, né? Na verdade, as cítricas em geral têm características bem idênticas. Também é uma planta que você consegue propagar por estaquia, mas que eu diria que a dificuldade e o tempo para enraizar também fica aí, é um tempo médio. Você vai levar bem mais do que 20 dias, provavelmente você vai levar mais de 20 dias. Eu diria que talvez até uns 30, 40, em vários casos mais de 60 dias para enraizar. A Dovialis é uma planta um pouquinho mais lenhosa e que funciona também a estaquia. Eu mesmo nunca fiz, mas já vi resultados de pessoas que fizeram. Mas assim, eu diria que dá para colocar como na média, não é a alta dificuldade, mas talvez você leve aí uns 6 meses para enraizar uma Dovialis. Pode enraizar antes, pode enraizar depois, isso é mais ou menos uma média, porque às vezes o pessoal pensa que enraizar é a hora que aparecer as primeiras raízes. Não, muitas vezes até já surgiram as primeiras raízes e a gente acaba perdendo a muda porque a gente acha, já enraizou, eu vou pegar e vou plantar ela, eu vou transplantar. E na verdade o processo de enraizamento é um pouquinho mais complexo que isso, a gente tem que esperar um pouquinho mais para ela se estruturar. Então eu diria que a Dovialis também é uma planta que fica aí de uma complexidade, uma dificuldade média para a gente enraizar. Estaquias que tem uma dificuldade média de enraizamento. Vou pegar aqui como exemplo uma cítrica, o limão. Eu peguei aqui uma ponteira, de preferência para esses galhos mais verdinhos, né, mais herbáceos. A gente vê que ele está cheio de gemas aqui, que facilmente vai brotar, tá? Faz a mesma coisa, ó, leva aqui em consideração, leva mais ou menos aqui um palmo, pode ser mais ou menos um palmo, vai dar certinho aqui em cima onde estão saindo esses brotinhos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa folhinha aqui, que está pequenininha, vou até tirar com a mão aqui sem cortar mesmo, porque ela cai fácil. Vou pegar essa folha aqui, vou cortar ao meio, vou cortar mais uma ao meio aqui também. Eu estou manejando aqui a câmera e fazendo aqui ao mesmo tempo, então pode ser que em algum momento saia um pouquinho do foco aí. E essas folhas aqui eu vou tirar. Deixei aqui 2 folhinhas partidas ao meio, porque eu sei que essas aqui já estavam aqui, então vai ser mais fácil de eu monitorar quando tiver alguma brotação. Então ficou mais ou menos aqui com um palmo, ficou um pouquinho maior, com um dedinho a mais do que um palmo aqui. Então eu tenho bastante gemas de brotação aqui embaixo. Da mesma forma, já está preparadinho o vaso aqui, vou pegar, ó, simples desse jeito, vou colocar aqui, vou fixar bem. Aí, como já é uma planta que não vai enraizar tão facilmente como o manjericão, a dica que eu vou passar para você é o seguinte: substrato aqui com mais areia grossa, vai facilitar para as raízes se espalharem, tá? Aí você pode usar o mesmo método, pode colocar água aqui, não esqueça de borrifar água aqui também, tá?
E uma coisa que você vai fazer aqui que é importante, porque aqui você começa a ter um risco muito maior de desidratação, porque essa estaca aqui vai levar muito mais tempo do que a de manjericão, por exemplo, para que ocorra o enraizamento suficiente para manter a planta. Então, o ideal é você montar um tipo de uma estufinha. Vou colocar aqui uma sacolinha plástica em volta disso aqui. Aí você pode pegar um elástico, desses elásticos aqui, e prender em volta do vaso. Vamos ver se consigo fazer aqui para demonstrar. Prendi aqui em volta do vaso, para não escapar umidade. Vede bem direitinho para não escapar umidade. E de preferência um plástico bem transparente. Esse aqui até não é tanto, né? Ele é mais leitoso, mas você vai conseguir acompanhar, você vai conseguir ver com o passar do tempo. Vai ficar bem suado aqui dentro, né? Vai ter gotículas de água aqui e vai ter menor risco de desidratação. E possivelmente aí com uns 30 dias, talvez um pouquinho mais até, você vai começar a ver as brotações saindo. Calma lá, segura, mantenha o plástico em cima ainda, não tenha pressa de tirar esse plástico, tá bom? Mantenha a água, tá? E como você vai ficar mais tempo com essa água, você vai tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Então você vai trocar essa água, você pode trocar semanalmente essa água aqui, para não ter nenhum problema aí de vir mosquito, né? Ficar sujeira, ficar ruim, até de repente pode ficar mal cheirosa essa água, alguma coisa assim. Você vai trocar essa água daqui de dentro do pote e vai deixar essa estufinha então, para garantir que essa estaca não desidrate, e você vai acompanhando. Passados aí uns 40 dias, você vai ver que vai ter uma brotação aqui que vai estar mais consistente. Eu diria para você assim, que com 50 dias você pode tirar o plástico. Se você não quiser, se quiser correr menos risco de dar um susto na tua planta por causa da diferença de temperatura que vai acontecer, você pode, com 40 dias, por exemplo, começar a fazer alguns furinhos no plástico, não tirá-lo de uma vez. Faça alguns furos e vai fazendo alguns furos aos poucos, e até os 50 dias que você vê que já tem folhinhas aqui. A partir dos 50 dias, quem sabe 60, você pode tirar o plástico. Você vai dizer, nossa, mas eu já fiz aqui, com 30 dias já estava brotando e já podia tirar. Ok, as experiências vão ser as mais diversas possíveis. Você vai ver bastante gente comentando aqui nesse vídeo. A dica que eu dou para você é aguarde, não tenha pressa. Mesmo que a brotação já aconteceu, mantenha aqui dentro, tá? Com 60 dias já está aqui cheio de folhas e tudo mais. Eu tirei o plástico e eu posso pegar e tirar daqui e plantar em outro lugar. Espera um pouco mais, tá? A dica que eu dou é, espere, tenha paciência, tá? Deixe passar 60 dias, deixe passar 90 dias, não tenha pressa, deixe ela se estabilizar muito bem, mesmo que você já não esteja mais utilizando aqui o plástico, porque quanto mais tempo você deixar ela aqui, mais as raízes vão estar realmente bem desenvolvidas e vão conseguir sustentar essa planta aqui de uma maneira melhor, para que você, quando for tirar daqui, você possa tirar esse torrão, colocar no outro lugar e ela vai se manter melhor, tá? Então a dica é não tenha pressa. Então, uma planta como uma frutífera, né, um limão, uma laranja, tangerina, você pode fazer dessa forma aí. Acerola, como é que faz? Do mesmo jeito, pega aqui, peguei uma ponteira aqui, por exemplo, já peguei uma ponteira aqui de uma árvore de acerola. É claro que você vai dar preferência para árvores que já estejam produzindo, né? Porque não faz muito sentido você pegar uma árvore nova que não produz ainda, pegar um galho e tentar fazer estaquia, porque aí realmente vai demorar muito tempo para ela frutificar. De qualquer forma, estaquia desses que enraizam um pouco mais demorado, até produzir algum fruto vai levar muito mais tempo, tá? Provavelmente, se você comprar uma muda enxertada, por exemplo, de citro, você vai ter aí dentro de 1, 2 anos, você já vai ter frutos. Uma estaquia, é bem possível que em 2 anos você não vai ter frutos ainda, tá? Mas é para você testar, para você experimentar, né? Então eu vou pegar aqui, esse exemplo aqui, um galinho de acerola. Da mesma forma, vou abrir aqui os dedos, marquei mais ou menos aqui. Isso vai dar um pouco mais de 20 centímetros. Vou cortar aqui. Aí tenho bastante folhas, você pode tirar as folhas. Pode tirar as folhas. Não posso deixar nenhuma folha? Pode, não tem problema. Quer deixar 2 folhinhas aqui? Naquele esqueminha, deixar cortado para você saber que essa folha já estava aqui, que não é uma brotação. Corta ela pela metade. Você fica com um palito desse aqui, você pensa que você matou a planta, nada disso. Mesmo esqueminha, não vou repetir aqui para não ficar muito demorado, né? Prepara tudo direitinho, a água, isso aqui tem que estar úmido. Planta a estaquinha aqui, deixa bem firminho aqui e da mesma forma estufa por cima, plástico por cima, fechadinho aqui em cima.
tá? Você vai ver que dentro de 20, 30, 40 dias vai estar brotando. Não se apavora, deixa brotadinho, deixa fechadinho na estufa, começa a fazer furinhos no plástico conforme os dias vão se passando. Passado uns 10, 15 dias que você já começou a fazer furinhos, você pode tirar, deixa a tua plantinha lá para ela ter mais tempo de fortalecer as raízes e tudo mais. A acerola eu fiz alguns testes aqui e eu deixei por 120 dias, eu deixei então por 4 meses dentro do potinho, ficou muito bonito, ficou parecendo um bonsai. Baita de um presente para você dar também. O pé de acerola que já frutifica, possivelmente dentro de uns 3 anos vai começar a estar dando fruta. Possivelmente, não posso garantir porque cada planta, né, tem a sua forma de ser, mas está aí, fácil de fazer também. Agora nós vamos falar de plantas que são mais difíceis de você fazer a propagação por estaquia. Eu vou te citar um exemplo aqui que é a goiabeira. A goiabeira, como você pode perceber, é uma planta bastante lenhosa e tem como enraizar através de estaca? Tem, com certeza tem. Porém, ela tem um processo bem lento e você tem alguns desafios, né, para conseguir ter sucesso. Então você vai ter uma probabilidade maior de não funcionar, embora seja possível sim, e vai levar mais tempo. Então a goiabeira é um dos exemplos aí de uma planta que é mais difícil de propagar por estacas. Você vai me perguntar, é a jabuticabeira? Bom, eu não tenho uma jabuticabeira aqui, mas eu posso te falar a respeito da jabuticabeira. É uma planta que tem uma dificuldade bem grande de propagar por estaca, tá? É um assunto bastante controverso. A gente encontra aqui no YouTube pessoas ensinando a fazer estaquia de jabuticabeira e num instantinho já está enraizado e tudo mais. Ela é uma planta difícil de propagar por estaca, bem difícil. E uma outra que é bem complicada também é essa aqui. A pitangueira é complicado para fazer por estaquia, tá? Se você quiser tentar fazer, você vai conseguir sim, mas eu vou te explicar depois como é que você faz para ter mais sucesso, ou mais probabilidade de sucesso com a pitangueira também, que é difícil de propagar por estaca. Agora estaquia de plantas que são complicadas de enraizar. Complicadas, mas não impossíveis, tá? Só que a dica aqui é o seguinte, você não vai fazer um vasinho, você vai fazer 10. Na esperança de que dos 10, um funcione, tá? O desafio aqui é muito grande na questão de desidratação do galho. Antes que as raízes apareçam e consigam já nutrir a planta, né, ajudar na nutrição da planta, é muito provável que você vai perder a estaca porque ela vai desidratar, ela não vai conseguir se manter. Então o desafio aqui é manter a estaca hidratada. Eu peguei aqui então um galho de pitanga, mas é parecido com o que acontece com a jabuticaba. E aqui existem algumas situações interessantes. Até agora eu não mencionei enraizador. Quando você vai tratar de plantas que têm um enraizamento mais complicado, como a pitanga, por exemplo, como a jabuticabeira, eu vou dizer que o ideal é que você use o enraizador. Ah, mas aquele que compra no Mercado Livre, aquele pozinho, não, tá? Eu vou dizer para você que o ideal é que você procure produto enraizador nas casas que vendem produtos para jardinagem, tá? Por quê? Veja, se esse pozinho ali realmente fosse tão bom e funcionasse, vai ter gente chiando aqui, poxa, mas eu comprei e funcionou. Se você não tivesse colocado, talvez teria funcionado também, ou talvez o teu produto realmente não era bom, mas é muito difícil você saber da qualidade do produto que você compra ali, porque é uma venda a granel, o pessoal coloca, não tem rótulo, não tem nada, eles colocam num pacotinho plástico, mandam por carta para você, um negócio você não sabe o que tem exatamente ali. Então o ideal é você comprar de uma marca, né, ou de uma empresa que realmente produza algum enraizador. Se for numa casa que vende artigos para jardim, você pode pedir um enraizador e então ali você vai encontrar aquele produto lá que tiver e é bom que utilize porque vai facilitar, tá? Então nesses casos eu recomendo o uso do enraizador, ele vai ajudar, provavelmente vai ajudar. Existe aqui também uma outra questão que alguns dizem que você deve pegar um galho nessas plantas que são mais difíceis de enraizar, o mais grosso possível, porque ele tem mais poder de nutrição. Ele vai conseguir manter por mais tempo a planta. Eu já fiz com mais grossos e com mais finos, de fato, no caso da jabuticabeira, os galhos mais grossos duraram mais tempo. Então, realmente, a sua chance aumenta, tá? Eu vou fazer aqui com galho fino, no caso aqui, que eu não tenho uma jabuticabeira, mas eu tenho essa pitangueira, para mostrar para você como é que faz, tá? Qual a chance disso dar certo? Não é muito grande. Tá? Não é muito grande, tem que ser muito franco para você, não tem milagre aqui não, tá? É tentativa e erro, tenta fazer 10 desses para ver se um funciona. Só para não repetir, mesmo método, você vai ter aqui o teu substrato,
usa um potinho embaixo, vai trocando de tempos em tempos essa água, deixa 2 dedinhos de água aqui só para garantir, caso você esqueça de irrigar, né? Você vai pegar aqui 20 centímetros, né? Ou pode colocar aqui, se quiser, mais ou menos um palmo, corta, tira as folhas, aqui tem mais uma folhinha que eu vou tirar também. Você pode tirar as folhas, nesse caso não precisa deixar folha nenhuma, tá? Não precisa deixar nenhuma, porque essas folhas com certeza vão cair. Então não tem nem muito propósito para isso. Tá? Então você tem aqui, alguns dizem para você dar uma descascadinha. A dica que eu dou é a seguinte: você vai perceber que no galho existem algumas protuberâncias que parece que são lugares onde sairiam folhas ali. Ali são lugares, ou bifurcações, aqui são lugares onde é mais fácil possivelmente que saia algum tipo de raiz, tá? Então tá aqui, esse é um galinho de pitanga, mesma coisa, preparei aqui o local, vou inserir, vou firmar, vou colocar a estufa, não dá para fazer sem estufa, tá? Eu já vi um método lá que o pessoal faz com a jabuticabeira e usa 2 partes de uma garrafa PET, a parte de baixo com água, a parte de cima com terra. Ok, funciona também. Mesmo assim, na parte de cima coloca uma estufa, porque esse galho vai desidratar. Mantenha fechado. Aqui eu não prendi bem embaixo, mas você vai prender aqui embaixo no vaso e vai deixar aqui. E aqui você só vai manter hidratado. Por quanto tempo? Olha, eu já vi experiência de 8 meses, de 1 ano e até de mais de 1 ano, que a pessoa não desistiu, deixou lá, que fez aquele vasinho praticamente auto-irrigável, né? Então não faltou água e a jabuticabeira deu certo, a estaquia, depois de mais de 1 ano, tá? Então tem que ter, funciona? Pode funcionar sim. A chance é muito grande? Não, a chance é menor, bem menor, porque essas plantas não se propagam muito bem assim por estacas, mas feche bem direitinho, deixe bem fechadinho, vedadinho, não deixa faltar água. Eu vi ali que começaram as brotações, fiquei todo feliz, vou começar a falar, não, esqueça. Quando você está falando de plantas que são mais difíceis de enraizar, como a jabuticabeira, a pitangueira, por exemplo, as brotações virão, principalmente se os galhos forem grossos, tá? Elas virão, mas isso não significa que tem raízes, não significa que ela já está se sustentando. Essa você pode deixar brotar e você vai manter fechado, tá? Eu recomendo para você, tá, que você deixe isso aqui fechado por pelo menos 6 meses. Nossa, que absurdo! Pelo menos 6 meses. E depois de 6 meses, se você tiver um jeito de dar uma vasculhada e ver se você verifica alguma raizinha que saiu, seja erguendo o vaso, ou seja dando uma mexidinha aqui no substrato para ver se você consegue, vai investigando para ver. Eu diria o seguinte, deixa 1 ano isso aqui assim, tá? Mas eu já tenho um monte de folha, eu queria... não, deixa, não tem problema. Mantenha, se quiser, minha sugestão, deixa durante 1 ano, para então depois você começar a furar o pacotinho e depois você tirar. Tem que ter muita paciência. Estaquia, para algumas plantas, não é um método interessante de propagação. Por exemplo, uma pitangueira, se você plantar da semente, dentro de 5 anos você vai ter pitangas. Não é o que acontece com a jabuticabeira, mas a jabuticabeira você compra uma muda híbrida, já com bom tamanho, você vai pagar, quem sabe, uns R$80, e dentro de 2, 3 anos você também já tem fruta. Uma estaquia de pitangueira ou uma estaquia de jabuticabeira, tá? Talvez leve mais de 3, 4, 5 anos, além da dificuldade de você fazer, tá? Talvez leve 3, 4, 5 anos. Agora eu já vou botar aqui uma observação, porque eu sei que vai ter gente comentando. Não é assim porque eu já fiz e funcionou, e de 10 que eu fiz, 9 deram certo, e não sei o que lá. Ok, existem diferenças de uma planta para outra. Essas plantas mais difíceis, se você teve muita sorte no teu método, eu parabenizo você, ok, parabenizo de verdade, mas não dá para dizer que esse é o padrão. Eles são difíceis de enraizar, realmente não existe milagre nisso. Eu gostaria muito de poder dizer para você, isso funciona em 100% e de passar uma solução milagrosa. Não. Você viu que tem várias estacas que são fáceis de fazer, são rápidas e funcionam muito bem. Outras precisam de muito mais cuidado e muito mais tempo. Se você quer fazer para experimentar, eu acho ótimo. Mas se você tiver pressa de ter os frutos dessas plantas, eu já digo, compre uma muda pronta para esses casos. Então, espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, dá um joinha, dá um ok. Quiser deixar o teu comentário, contar a tua experiência aí também, pode contar.
Pode ter alguma coisa que eu tenha errado aí, comenta também para chamar minha atenção, para que eu faça de repente alguma correção aí, porque a gente também não sabe de tudo, né? A gente está sempre aprendendo as coisas. Espero que você tenha gostado, que sirva para você. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vou ficar bem contente de você aqui no nosso hall de membros, tá ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo.